Olá, meus queridos estudantes do Goiás Tech e professores presenciais. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos lá? Hoje a gente vai continuar falando sobre juros simples, né? Nossa conversa que começou na aula passada. Vou trazer aquelas ideiazinhas de porcentagem na correção da atividade, mas o nosso foco mesmo é as questões de juros simples que a gente vai abordar ao longo da aula de hoje, beleza? Vamos lá então? Só para contextualizar e lembrá-los, estamos trabalhando com revisa de agosto e setembro, tá? Enfatizo que vamos trabalhar com as semanas 3 e 4 de agosto, que é esse finalzinho que a gente está trabalhando, e as primeiras semanas de setembro, 1 e 2, que é quando a gente aborda ali juros simples, tá? Tá bom? Então, conto com vocês para esse trabalho. Show de bola? Agora então, na aula passada, eu tinha deixado para vocês uma atividadezinha bem simples em relação às porcentagens, né? Ao trabalho com porcentagens, a ideia de lucro, enfim, questões de matemática financeira. Então, eu quero resgatar essa atividade corrigindo ela agora. Então, vamos para o nosso momento de correção da atividade. Foram só duas questões, 3 e 4, a 1 e a 2 a gente já tinha feito, então ficam as questões 3 e 4 para serem finalizadas. Então vamos lá, vamos corrigir as questões 3 e 4 da página 27 do Revisa Goiás de agosto, certo? Então olha só, Yoshiro estava pesquisando anúncios de fones de ouvido na internet e se deparou com o seguinte anúncio: fone de ouvido Bluetooth Tune de R$ 250 à vista, ou entrada de 30% e R$ 190 para 30 dias. Qual seria a taxa de juros caso ele adquirisse esse produto pagando a prazo, né? Então, a gente tem aqui que fazer uma comparação em relação às propostas de compra, né, desse produto e perceber de quantos por cento é essa taxa de juros. Então, a gente começa com a seguinte ideia. Percebemos que existe um valor do produto à vista, que é deixa eu mudar a cor da canetinha aqui, que é R$ 250. Então, à vista, temos R$ 250 como sendo o valor de venda do produto. A prazo, existe uma diferença. Qual que é a diferença a prazo? A prazo, teremos 30% de entrada de 250, né? Mais R$ 190 em 30 dias. A ideia aqui é descobrirmos qual vai ser a taxa de juros que vai ser aplicada nesse processo a prazo quando em comparação com o pagamento à vista. Então, olha só, a gente está buscando esses 30% de 250 para somar com esses 190 e determinar aqui qual que é essa taxa de juros. Então, 30% de 250 é a mesma coisa que fazer 0,3 vezes 250, e esse valor a gente soma a 190. Então, 0,3 vezes 250 vai ser 75, mais 190 vai ser igual a 265. Ou seja, no pagamento a prazo, ele paga R$ 265 pelo fone de ouvido. Bem, sabemos que o pagamento à vista, então, é mais barato. Mais barato quanto? Bem, é mais barato, 265 menos 250, em R$ 15. R$ 15 mais barato. E agora eu pergunto para vocês, como a gente pode determinar quantos por cento do valor à vista esses R$ 15 a mais representa? Fazendo na fração, né? Colocando na fração, percebendo esses R$ 15 como uma parte de um todo, que é os 250. Então, vamos fazer isso? Olha só. A gente vai ter R$ 15 sendo a parte, 250 sendo o todo. Aí, a gente vai chegar que esses 15 sobre 250 é igual a 0,06. Isso aqui é um número decimal que representa para a gente uma porcentagem. Então, 0,06 em porcentagem, a representação desse 0,06 em forma de porcentagem, vai ser obtida multiplicando esse valor por 100. Ao fazer isso,
a gente chega em 6%. Então, o aumento no valor do fone de ouvido do valor à vista para o valor a prazo, foi de 6%, tá certo? Tranquilo, né? A ideia é bem tranquila aqui pra gente, bem simples. A gente percebe qual foi o valor de acréscimo no produto. Ao identificar esse valor de acréscimo, a gente consegue determinar qual a porcentagem que esse valor de acréscimo representa do valor inicial, fazendo essa ideia da fraçãozinha que a gente fez aqui, né? A parte sendo o valor que foi acrescentado, o todo sendo o valor original, e essa razão vai nos dar o número decimal que representa o quanto essa parte cabe nesse todo, né? O quanto dessa parte representa esse todo. E aí, para encontrar isso enquanto porcentagem, basta multiplicar o resultado por 100. E aí a gente encontrou que é 6%, beleza? Questão 3, tudo tranquilo. Caso tenha ficado alguma dúvida, pergunta, questionamento ou inquietação, me procurem. E vamos para a questão 4. Olha só, a questão 4, o que ela fala para a gente? A questão 4 é a seguinte. Um produto custa R$9.000. Calcule o preço de venda de modo a obter um lucro de 10% sobre o valor de custo e um prejuízo de 15% sobre o valor de custo. Então, vamos lá. Na letra A, a gente está buscando que exista um lucro, não é? Então, eu quero que esse produto seja vendido de forma a garantir que tenhamos 10% a mais desse valor de compra, né? O valor de compra do produto foi R$9.000. Então, eu quero que o valor de venda seja os R$9.000 que foi gasto para comprá-lo, mais 10% desses R$9.000. Não é isso? E aqui, pessoal, a gente pode brincar com essa expressãozinha ou usar o fator multiplicador. Eu vou nele agorinha. Olha só, R$9.000 mais esses 10% é 0,1 vezes 9.000. R$9.000 mais 900. 9.000 mais 900, R$9.900. Então, para se ter um lucro de 10%, basta vender o produto por R$9.900. Mas aqui, a gente poderia brincar com o fator multiplicador, né? Eu sei que o valor total do produto é 100%, mais 10%, 110%, que equivale a quanto, pessoal? Esse 110%, 1,1. 9.000 vezes 1,1 vai ser exatamente para a gente os 9.900, que a gente poderia também ter usado aqui. Percebam que fazer pelo fator multiplicador sai bem mais rapidinho, né? Só entender qual que é a proposta. E a letra B pede para a gente perceber aí um prejuízo de 15% sobre o valor de custo. Então, agora, a gente está buscando que, aqui na letra B, o valor de venda do produto seja o valor de compra menos uma porcentagem. Por quê? Porque eu quero que haja um prejuízo. Então, eu preciso tirar desse valor de compra, né? Então, vai ser menos 15% desses 9.000, né? 15% de 9.000. Então, R$900 menos 15% de 9.000 vai ser quanto, pessoal? Vai ser 1.350, né? Que é o 0,15 vezes 9.000. Então, o valor de venda aí desse produto para o prejuízo indicado é de R$7.650, tá? Então, R$7.650 é o valor de venda desse produto. E pelo fator multiplicador aqui, a gente percebe que o valor do produto é 100%, menos 15% vai ser 85%, né? 85%. Então, se eu fizer 9.000 vezes 0,85, eu também chego no quê? No 7.650, tá? Pessoal, a ideia aqui é bem tranquila, é direta, né? A gente já fez exercícios assim, principalmente quando a gente falava de fator multiplicador, porque a ideia é essa, né? A gente buscar o aumento e o desconto por meio dessas brincadeiras com a porcentagem. Eu fiz assim, a gente tinha a opção de fazer com o fator multiplicador, mas
fica a seu critério. Eu falei na aula passada ou retrasada, né? Estamos buscando aqui ampliar o nosso arsenal de ferramentas para trabalhar com essas questões de porcentagem, com problemas de matemática financeira. Então, ter mais formas de fazer é o ideal. E fazer por mais formas também. Tenta de um jeito, deu certo, vê se você conseguiria fazer pelo outro. Isso aí amplia o seu arsenal de possibilidades, beleza? Pois bem, agora eu quero voltar na nossa conversa de juros simples, né? A gente falou bem rapidinho na nossa aula passada sobre. A ideia do juros simples é uma ideia de trabalho aí, em que há um investimento, há um valor inicial, e em cima desse valor inicial vai se aplicando uma taxa de juros ao longo do tempo. E a gente busca determinar qual vai ser os juros aplicado total ao final do período, né? Então, eu vou aplicar, passa um mês, aplicou a taxa de juros, qual foi o valor? 2 meses, 3, 4, 5, qual que é o tempo que se passa? Passa-se 10 anos? Então, ao final desses 10 anos, qual vai ser o valor dos juros acumulado aí nessa trajetória? É essa a ideia que o juros simples traz pra gente, beleza? Pois bem, agora eu eu falei na aula passada sobre quão predatório é o cartão de crédito, essas taxas de juros de cheque especial, e o Revisa tem um problema bem legal para trabalhar isso, olha só. Observe o exemplo a seguir dos juros rotativos do cartão de crédito. Bem, no mês de julho, tem-se que o valor da fatura é de R$1.000. E o pagamento mínimo indicado na própria fatura é de R$200. Nesse mês de julho, o cliente não conseguiu fazer o pagamento total do valor da fatura. Por isso, ele pagou o valor de R$500, que está acima do mínimo, mas ainda assim está abaixo do valor total da fatura. Então, o pagamento ficou assim. Ele tinha um valor total de R$1.000, ele realizou um pagamento de R$500 no dia do vencimento e tem um saldo de devedor de R$500 que será direcionado à próxima fatura. Assim, o saldo devedor será somado aos juros do cartão de crédito rotativo e será adicionado ao valor do pagamento mínimo da fatura de agosto. Estávamos em julho e estamos olhando para agosto. Então, como que vai ficar no próximo mês? No próximo mês, ele vai ter que o valor da fatura será R$1.000 de novo, no mês de agosto. Além desses R$1.000, ele tem um saldo devedor de R$500 do mês anterior. E os juros rotativos dessa fatura de cartão de crédito é de 13,43%. Então, esse juros rotativo aqui, ele vai ser aplicado em cima do saldo devedor. Então, fará-se os 13,43%, percebendo ele, e aqui a gente já traz ele no fator multiplicador, né? Então, 13,43 vai ser aplicado aos R$500 e teremos como resultado 567,15. Então, olha só, ele não pagou R$500 da fatura, pagou só 500, ficou faltando 500. E aí, nesse prazo aí em que ele esperou para pagar, esse valor que ele devia foi para R$567, quanto? E 15 centavos. E esse valor está alocado no valor mínimo que ele precisa pagar da fatura seguinte. Então, no próximo mês, ele vai ter um pagamento mínimo aí de assim como no mês de julho, ele tinha gastado só R$1.000. E o pagamento mínimo era de 200. Mas como ele tem esse saldo devedor com a correção de juros, ele passa a integrar aí o pagamento mínimo. Então, qual vai ser o novo valor que ele vai ter que pagar no final da fatura? Ele vai ter que pagar, e aqui está errado, ó, gente. Aqui está errado. O pagamento mínimo é de R$ 767,15. Ele vai ter que pagar aí os 200 do mínimo, mais esses 500, né? Dá os 700. E o valor final da fatura vai ser R$ 1.767,15. Então, olha aí. Ele tinha uma fatura de R$1.000, pagou só 500. A próxima fatura, ele já sabia que ia vir os R$1.000,
Mas esses 500 que ficou faltando se transformaram aí em R$ 767, né? Se ele tivesse pagado o total da fatura no mês anterior, ele ia pagar só os R$ 1.000 aqui que ele tinha em cima do valor da fatura normal, né? Então, por isso existe aí esse acréscimo, tá bom? Agora, qual que é a problemática aqui? Vamos imaginar que o Pedro foi lá e gastou R$ 2.500 no seu cartão de crédito. E aí a fatura indica para o Pedro que ele tem que pagar aí um valor mínimo de R$ 300. Mas ele não consegue fazer esse pagamento mínimo de R$ 300. Ele vai pagar, então, R$ 800 da fatura. Sabemos que existe o juros rotativo do cartão e esse juros rotativo do cartão é de 13,7% ao mês. Pelos seus planejamentos, o Pedro já viu ali que a próxima fatura dele é de R$ 1.000. Então, eu quero saber quanto é o saldo devedor que vai ficar após a aplicação do crédito rotativo. Ou seja, ele vai fazer o pagamento só de R$ 800 e vai ter um valor que vai ficar para o saldo devedor. E esse saldo devedor cai lá no rotativo do cartão. Então, vai ter uma aplicação de juros ali. Eu quero saber de quanto é isso. E quero saber também qual que vai ser o valor total no final do mês seguinte que o Pedro vai ter aí para vai ter que pagar após ter pagado só parte da fatura anterior. Então, vamos olhar para isso com carinho? Olha só, aqui. Eu sei que o valor da fatura do Pedro, o valor da fatura dele é de quanto, pessoal? É de R$ 2.500, não é? Ele vai pagar, valor pago aqui, ó, valor pago. Ele vai pagar apenas R$ 800. Então, vai ter ali um valor do saldo devedor, né? Qual que é o valor do saldo devedor? O saldo devedor vai ser de R$ 1.700. Pois bem, esse saldo devedor, ele cai lá no juros rotativo. E ao cair no juros rotativo, esse saldo devedor, ele vai estar ali agregado ao valor da fatura. De que forma? Ele vai estar agregado a uma forma de um acréscimo de 13,7%. Então, vai ser o valor mais esses 13,7%. Então, eu tenho um acréscimo de 13,7%. Então, vai ser esses 1.700 vezes 1,137. Isso aqui, gente, vai virar um saldo devedor aí de R$ 1.932,90. Então, se ele deixou de pagar 1.700, esses 1.700 se transformam em 1.932. E o mês seguinte, esses 1.932 vai entrar no valor da fatura, porque ele sabe que vai ter que pagar os R$ 1.000 que já estão pré-estabelecidos, ele já sabe, né? R$ 1.000 já vem. Mas além desses R$ 1.000, vai vir esse saldo devedor de 1.700, e esse saldo devedor de 1.700, ele vem no mínimo da fatura, tá? Ele não vem no normal, não. Ele é o pagamento mínimo que precisa ser feito. E aí, meus queridos, se esse pagamento mínimo não acontece, aí os juros aumentam mais ainda, e aí acontece uma bola de neve em relação ao cartão de crédito, tá? Por isso, usem com sabedoria. Caso você tenha acesso ao cartão de crédito, use com sabedoria. O cartão de crédito não é um monstro, mas é preciso cuidado e consciência na hora de usar essa ferramenta. Então, qual que vai ser o valor final aí que o Pedro vai estar pagando no mês subsequente? Vai ser R$ 2.932,90. Tá certo? Tranquilo? Ficou claro para vocês? De boa? De boa, né? De boa na lagoa? Vou fazer só mais um exercício, 7, que é um exercício bem direitinho de juros simples pra gente. Vamos lá? Olha só.
Ricardo quer aplicar certa quantia a juros simples em um investimento que rende 4% ao mês durante 8 meses para obter um lucro de R$ 240. De quanto deve ser essa quantia? Bem, já falei para vocês que os juros ele é calculado como? Como o produto entre capital, taxa e tempo. Vamos identificar cada uma dessas coisas aqui? Olha só, ele vai aplicar uma quantia. Que quantia? Não sei, então ela é X. A taxa, qual que é a taxa que a gente tem aqui? 4% ao mês, não é? E esse 4% ao mês vira o 0,04 na forma decimal. Por quanto tempo vai ser essa aplicação? Por 8 meses. Olha só que lindo, a taxa e o tempo falando a mesma língua. E eu quero obter um lucro de R$ 240. Ou seja, eu quero aí que o meu juros seja de R$ 240. Como eu sei que é os juros, professor? Porque é a parte que agrega, né? O lucro aqui é os juros que vai ser gerado por meio dessa aplicação. Então, o lucro é os juros nessa questão do problema. Pois bem, então os juros aqui para a gente é 240. Então, agora, pessoal, é só a gente substituir cada uma dessas coisas, né? Os juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Guarda isso aí no coraçãozinho de vocês. Então, eu vou ter 240, que é os juros, igual ao capital, que é X, vezes a nossa taxa, que é 0,04, vezes o nosso tempo, que é 8. Então, 240 vai ser igual a X vezes 0,32. Esse 0,32 está multiplicando, passa para lá dividindo. X vai ser 240 dividido por 0,32. O X vai ser igual a 750. Tá aí, então, o valor que o Ricardo precisa investir para conseguir ter um lucro de R$ 240. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Para a gente encerrar essa aulinha com chave de ouro, vamos fazer uma atividadezinha? Vem o nosso momento da atividade. E para a nossa atividade, eu preparei aqui alguns exercícios bem legais. E aqui, novamente, Revisa Goiás. Esse é o Revisa Goiás de setembro, tá? Semana 1. Estamos na última semana de agosto, mas já estou indo lá no Revisa de setembro. Revisa de setembro, semana 1, página 28, dos números 8 a 10, tá? Na próxima aula, eu corrijo essa atividade com vocês, beleza? Tudo certo? Pessoal, é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, pergunta, questionamento ou inquietação, só me procurar, estou sempre à disposição de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.